Isso mesmo, muito sério essa questão, uma simples palavra para você refletir. Capítulo 11, versículo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, é como que estivesse rapada. Existiam no tempo do apóstolo Paulo algumas sacerdotisas e mulheres religiosas que faziam parte do contexto de prostituição na fertilidade. Essas mulheres se prostituíam com homens que quisessem prosperar, quem quisesse se deitar com elas para ser próspero, segundo alguns estudiosos. Elas tinham a cabeça raspada e isso era muito desonroso em público na cultura daqueles dias do apóstolo Paulo. E dá a entender que algumas se convertiam e continuavam com seus cabelos curtos e não usavam o véu, que era desonroso a mulher falar em público com a cabeça descoberta. No caso de uma mulher for pega sem o véu, ela usava o seu próprio cabelo para cobrir o seu rosto, segundo alguns comentaristas. Mas eu quero dizer o seguinte: algumas pessoas nesse texto aqui falam que a mulher não deve tosquiar o cabelo. E baseado nessa palavra tosquiar, dizem que a mulher não pode cortar o cabelo. Na verdade, tosquiar significa cortar rente ao couro cabeludo. Na Bíblia tem as referências de tosquiar a ovelha, é cortar a lã rente ao couro cabeludo do animal, a ponto de algumas vezes ferir a própria pele. Então, não está dizendo que a mulher não deve cortar o cabelo, mas tosquiar, que era algo também. Além de uma cultura negativa daqueles dias, seria muito fácil confundir a mulher com o homem, coisas que Deus sempre aconselhou a não fazer, como no caso não usar roupa de homem e mulher roupa de homem nos tempos antigos, para distinguir o homem da mulher. Os judeus costumavam ter o cabelo um pouco crescido, segundo a cultura antiga, mas não a ponto de ser confundido com uma mulher. Então, é um erro interpretativo muito forte se basear nessa passagem da mulher não tosquiar para dizer que a mulher não pode cortar o cabelo de forma alguma. E baseado nisso, algumas pessoas ficam com o cabelo lá embaixo, arrastando no chão, pensando que a Bíblia em alguma época condenou o fato de cortar o cabelo. Não, quando Paulo disse isso, era desonroso para a mulher ter o cabelo curto, né, por causa da confusão que se fazia, mas propriamente a mulher profetizar ou orar com a cabeça descoberta seria confundido com mulheres sem caráter e assim desonrava os seus maridos. Diz a Bíblia, desonra a sua própria cabeça. No capítulo 11 diz que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, certo? Então, a Cristo é a cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. A mulher que fizesse isso desonraria o seu marido. Não era um pecado em si contra Deus a mulher usar o cabelo, profetizar com a cabeça descoberta, a não ser pelo entendimento vergonhoso que tinha na mente das pessoas daqueles dias. Então era cultural e não doutrinário. Igualmente a saudação com o ósculo santo está registrado na Bíblia, saudais uns aos outros com o ósculo santo, mas isso não era doutrinário, sim cultural. Naqueles lugares, até hoje, muitos ainda saúdam um ou outro assim. Então, a mulher, nenhum lugar na Bíblia condena a mulher cortar o cabelo. Paulo aconselha não fazer isso por causa de outros fatores. E cobrir a cabeça com véu era cultural também, porque desonrava o marido não cobrindo a cabeça com o véu. Então não serve para provar que é pecado. E aí algumas pessoas, ao invés de se preocupar com o seu interior, com a sua vida espiritual, com aquilo que a Bíblia recomenda, com aquilo que a Bíblia aconselha, acha
honroso ter um cabelo arrastando no chão. É interessante que eu fico observando alguns segmentos no cristianismo que diz que a mulher tem que usar o véu e tem que ter o cabelo crescido. E enquanto isso, não se incomoda das pessoas viverem comprando e não pagando, pessoas que falam coisas inconvenientes, o cabelo comprido e as vestimentas curta. Então, isso é muito feio, né? Então, o cabelo que a Bíblia não condena, cortar um pouquinho, não pode cortar. Fica aquela coisa, muitas vezes, desagradável e os maridos insistem e as mulheres não querem cortar. Enquanto isso, eles, os maridos, ou este segmento, tolera as mulheres, como agora estão começando nesse segmento que não fazia a gente encontrar pessoas com comportamento indecente que não dá para saber se é crente ou não. Mas a Bíblia, nenhum lugar na Bíblia diz de forma doutrinária que a mulher não pode cortar o cabelo, certo? Então, tome muito cuidado, não confunda cortar cabelo com tosquiar. Tosquiar é cortar rente. Não está dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo. Nunca em lugar na Bíblia diz. Sempre, por natureza, as mulheres tiveram o cabelo crescido, no caso das que o cabelo cresce, que algumas pessoas o cabelo não cresce, certo? Então, mas não é um problema de pecado. Quem foi lá, o cabelo ficou despontado, a irmã foi lá e cortou as pontas do cabelo, o cabelo até cresce mais rápido, cresce melhor, é saúde para o próprio cabelo. Não, irmão, mas teve uma pessoa que tocou no cabelo e foi curada. Daí porque eu coloquei o título desse vídeo, a unção do cabelo. Que algumas pessoas acreditam que não pode cortar o cabelo porque alguém foi curado, alguém foi liberto, porque tocou num cabelo grande de alguém que pretendia cortar e a pessoa resolveu não cortar mais o cabelo. Isso é um erro clássico da falta de entendimento das Sagradas Escrituras. Nenhum lugar. Corte o cabelo quem quiser, quem não quiser, não tem problema, mas não condena aquele que corte usando a Bíblia, porque a Bíblia não diz que é pecado cortar cabelo.